Oi, oi, tudo bem? Hoje eu vim conversar sobre as leituras que eu fiz no mês de abril. Foi um mês que eu fiz uma releitura, então o autor eu já conhecia, já tinha lido. E os outros foram leituras de novos autores que eu nunca tinha lido, então foi um mês muito legal. Sempre tô a fim de conhecer novos autores, novos estilos de escrita, novos gêneros literários, então considero que foi um mês muito interessante nesse sentido. Então bora lá. O primeiro livro que eu terminei de ler foi Ravenwood, do Nathan Lowell. Ele faz parte da trilogia das aventuras da Tanith Fairport. Então aqui a gente tem uma protagonista que ela tem 53, 54 anos, mais ou menos. Ela tá numa jornada de mais de 20 anos em busca de mestres para ajudar, né, no seu autoconhecimento, no seu conhecimento também sobre a natureza, sobre ervas, sobre mil e um assuntos. E a gente tem aqui uma protagonista, uma mulher que ela tá nessa viagem sozinha, então ela percorre estradas a pé, já andou milhares de quilômetros, e ela agora tá em busca da sua última mestre, que é a Gertie Pinecrest, acho que é assim que podemos pronunciar o nome dela. E ela precisa esperar, ela precisa ir ou antes do inverno, ou esperar o inverno passar para poder encontrá-la, porque essa mestre se encontra numa ilha e o mar fica praticamente congelado, então ela precisa ou ir antes do inverno ou esperar esse gelo todo derreter para ir após essa época. Então aqui a gente tem no primeiro livro a chegada dela a um vilarejo, ela acaba ajudando o pessoal ali e aí ela sai desse vilarejo, só que algumas coisas começam a acontecer nesse vilarejo, forçando, né, a sua volta, então rola aí uma quebra de expectativa e ela também começa a viver muitos processos relacionados à sua maturidade e também processos psíquicos que parecem poderes, ela acha que tá ficando doida, ninguém sabe muito explicar, e isso só a motiva mais a buscar essa última mestre. Esse livro, para mim, a Tanith se tornou uma das minhas protagonistas preferidas. Eu adorei a escrita, é um livro que fluiu assim, muito bem. É um livro que dá vontade de você estar no meio da natureza, assim, dá vontade de você tomar um chá e comer um mingau, porque a protagonista toma chá e come mingau várias vezes, é tipo a refeição favorita da vida dela, mingau de aveia. E a gente vê aqui uma mulher que ela tá ainda que tenha mais de 50 anos, ela ainda está amadurecendo, ela tá no processo de aceitação do que tá acontecendo com o corpo dela e com o lado emocional dela também. Ela duvida muito de si, ela se sabota muito, ela faz e ela sabe de coisas incríveis que ela mesma não dá valor, mas as pessoas à sua volta valorizam. E eu gostei muito da escrita do autor. Esse é um livro, é uma trilogia, né, que tá disponível no Kindle Unlimited, mas não vi traduzida. Realmente me cativou, assim. Terminei esse primeiro livro, já emendei no segundo, gostei muito. E aí no segundo livro a gente vê progresso nessa busca pela Gertie, né? E a gente vê que ela continua vivendo essas experiências, né, sobrenaturais de uma forma ainda mais intensa. Então tem esse drama, assim, esse suspense, a gente não sabe por que ela tem esses poderes, ela acha que tá ficando doida, mais coisas esquisitas começam a acontecer com a protagonista e ela segue a sua viagem, assim, então a sua vida basicamente é ser uma viajante em busca desse conhecimento e tudo porque ela teve que escapar de uma situação desagradável e por isso que há 20 anos ela tá nessa estrada, nessa jornada em busca de autoconhecimento. Eu achei muito legal, gostei muito dessa protagonista, adorei a escrita do autor e eu quero muito ler mais dele, acho que vai ser muito legal. Eu acredito que seja apenas uma trilogia, então creio que não tenha mais livros, né, dessas aventuras de Tanith, o que me deixa muito triste, porque eu poderia ler, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros com essa protagonista, porque eu realmente gostei bastante. O segundo livro que eu li, na verdade eu li os dois primeiros, né, da Tanith, então eu li Ravenwood, e o segundo foi o Zyphiria's Call, muito bons, como eu já falei anteriormente. E depois na verdade, eu li o primeiro da Tanith, aí eu terminei esse que eu vou falar agora, que é Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, e depois eu já engatei meio que simultaneamente no segundo livro da série da Tanith. Mas falando de Viagem ao Centro da Terra, foi uma releitura pra mim, eu li há mais de 10 anos. Eu acho que eu tinha 12 anos quando eu li, ou seja, faz 16 anos que eu li. Então, assim, eu não lembrava de nada, eu não lembrava nome de personagem, eu não lembrava se eles tinham chegado no centro da Terra ou não, eu não lembrava de absolutamente nada. Então, pra mim, foi como fazer uma leitura inédita. E o Júlio Verne, ele é um
pai da ficção científica, ele é, assim, aclamado pelas suas contribuições a esse gênero literário, que é um gênero que eu gosto bastante. E eu acho que esse livro, ele passa na nossa cabeça como um filme, assim. Eu acho que ele é tão bem descrito, você consegue imaginar o que tá acontecendo. E ele também te passa essa sensação de, meu Deus, será que vai dar certo? Onde que eles vão chegar? Será que eles vão sobreviver? Então, eu gostei muito, assim, dessa mistura de... A gente tem a ficção científica, a gente tem um cientifiqueza aí, a gente tem especulações do próprio autor, mas a gente também tem a fantasia, a gente também tem a tensão de uma aventura, assim, de proporções estratosféricas, eu diria. Então é um livro que me divertiu muito, é um livro que eu recomendo demais para quem quer ler mais de ficção científica ou começar a ler ficção científica. Então aqui a gente tem o professor, né, o Lidenbrock, que ele descobre um manuscrito de um alquimista muito consagrado, que é o Saknussemm, creio que é assim que se diga o nome dele, e ele decifra esse manuscrito e ele fala, ok, a gente tem que ir para onde esse cara foi, e onde esse cara foi é o centro da Terra. E achei muito legal que parte do livro se passa na Islândia, então sempre que um livro se passa na Islândia eu simplesmente quero ler, porque é a minha viagem dos sonhos, ir para a Islândia desde muito tempo, desde que eu me conheço por gente. Então existem referências que ele faz ali à Islândia que existem de fato. E eu achei isso muito legal, assim, me deu mais vontade de estar lá. E é um livro que eu não acho que ele pesa tanto a mão no cientifiquez, mas tem esse lado de falar de ciência, falar dos minerais, falar das camadas da Terra. E para mim, particularmente, é muito interessante, porque eu já cogitei fazer geologia. Então, para mim, foi um prato cheio nesse sentido, eu recomendo demais, foi uma leitura muito divertida. Outro livro que eu li de um autor inédito, uma autora, na verdade, foi A Filha Perdida, da Helena Ferrante. E esse livro, ele está na minha cabeça até hoje. Praticamente todo dia eu penso em alguma coisa relacionada a ele. Eu acho que é um livro que conversa muito com nós mulheres, e principalmente com mulheres que são mães, né? E aqui a gente tem uma protagonista que é a Leda. Ela tem 2 filhas que moram com o pai no Canadá. E ela tá passando um tempo na praia. E ela fica obcecada por uma mãe e sua filha, que ela vê na praia, aleatoriamente. O que já é muito estranha essa obsessão dela, mas é justamente isso que faz a história fazer essa digressão, né? Então a gente vê o presente, ela na praia, obcecada por essa família, a gente volta, né, para entender o passado da Leda, da protagonista. A gente a vê nas versões de mãe e nas versões de filha. E assim, eu fiquei muito chocada com esse livro, fiquei muito chocada. É um livro que me perturbou, ou seja, vamos lá, ele me perturbou. Eu achei ele muito bem escrito. As coisas fluem, você quer chegar no final e saber, e você se pergunta, tá, mas quem é a filha perdida? O que vai acontecer com a Leda? E eu tenho meus próprios pensamentos sobre o livro. Eu até gostaria de elaborar um vídeo separado sobre isso, porque eu acho que é um livro que merece uma análise aprofundada e muitas reflexões. Assim, eu como mulher, eu não perdi minha vontade de ser mãe lendo o livro, mas eu entendo um pouco as que perderam, ou as que apenas confirmaram suas vontades de não se tornarem mãe. É um livro difícil de engolir, é um livro que você tem acesso aos pensamentos da Leda de forma nua e crua. Eu sinto que ela diz coisas que muitas mães gostariam de dizer, mas não dizem, por vergonha, por culpa, por medo. E eu acho que é uma protagonista que ela foi escrita para incomodar. Não é aquela protagonista para você morrer de amores ou para você necessariamente odiar, embora eu acho que seja muito mais fácil odiá-la do que sentir empatia por ela o tempo todo. Eu gosto muito dessa ambiguidade, desse livro que tira a gente da casinha, assim, deixa a gente incomodado, que faz a gente refletir. E assim, é realmente uma leitura que me fez ter mais vontade de conhecer Helena Ferrante. Eu já queria ler. Depois desse livro, eu já queria emendar a tetralogia napolitana e todo o resto, assim, não emendei porque enfim, não emendei. Mas eu acho que é um livro que me parece uma porta de entrada muito legal pra gente ler Helena Ferrante.
recomendo muito, mas se prepara porque é uma leitura que perturba, é uma leitura que deixa a gente desconfortável. E eu acho que a Helena Ferrante fez isso com maestria, fez isso muito bem, então pra mim é uma das melhores leituras do ano, assim, disparado. E o último livro que eu li, aí eu tô fazendo meio não, em ordem completamente não cronológica, foi Essencialismo, do Greg McKeown, acho que é assim que fala. Nunca tinha lido nada do autor, esse livro ele ficou bem famoso um tempo, depois eu senti que ele deu uma sumida. E foi um livro do Clube do Livro que eu tenho com os meus amigos, assim como a Helena Ferrante também foi um livro de clube de livro, mas de outro clube. Esse é de um clube que eu criei com os meus amigos. E assim, é uma leitura, eu achei muito fluida, uma linguagem simples, uma linguagem acessível, provoca reflexões que, a meu ver, são extremamente pertinentes para os tempos atuais em que a gente glamoriza muito o estar cansado, o excesso de produtividade, o multitarefa e que às vezes, se não na maioria das vezes, a gente despreza o descanso. É um livro que para mim falou muito com relação a aquele sentimento que às vezes eu tenho de eu quero fazer tudo, então eu não faço nada. Então eu refleti bastante sobre como eu invisto a minha energia e o meu tempo nas coisas. Eu acho que é uma reflexão importante que todo mundo deveria fazer, né? Talvez as gerações dos meus pais, dos meus avós, não se conectem tanto com esse pensamento de quero fazer tudo, então não faço nada, como a minha geração. Eu sinto que a minha geração, eu tenho 28 anos, seria a geração Z, eu acho que é a geração Z. Acho que a gente se conecta bastante com esse sentimento, não só por uma questão de vontade, de múltiplos interesses, mas também por uma ansiedade de fazer tudo, e tem que trabalhar, e tem que ter dinheiro, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que casar, eu tenho que ser mãe. Eu acho que são muitas coisas com as quais a gente tende a se comprometer. E assim, eu acredito que essa é a minha única passagem nessa terra, assim. Então, realmente, eu fico naquela ânsia de fazer tudo e esse medo, né, ele paralisa. Então, é muito também sobre o paradoxo da escolha, assim. A gente tem muita coisa que a gente pode fazer e, no fim, a gente não faz nada. E isso eu acho muito preocupante, mas um diálogo legal que o autor trouxe. Achei que o livro foi repetitivo. Isso, eu não sei, eu senti que foi repetitivo, então isso acabou não me agradando, embora ele traga como o essencialismo pode se aplicar em várias áreas, em vários pontos, em vários momentos da nossa vida, em várias temáticas também. Então, dentro da nossa família, no nosso emprego. Então, creio que são todas reflexões e repetições pertinentes, repetições que fazem sentido. É um livro rápido de ler, fácil, acho que provoca reflexões interessantes, então achei muito pertinente a leitura, ainda mais pra mim, porque eu realmente preciso reavaliar onde eu invisto a minha energia e o meu tempo pra não só fazer tudo que eu gostaria de fazer de uma forma mais calma, mas também mais intencional, não simplesmente fazer por fazer e ficar tudo meio porco ou algo do gênero. Então essas foram as minhas leituras do mês de abril, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, espero que você pegue indicações que sejam legais para você também. Como eu falei, a série da Tanya Fairport tem no Kindle Unlimited, A Filha Perdida e Essencialismo também tem disponíveis para o Kindle, mas não no Unlimited, e Viagem ao Centro da Terra, se eu não me engano, tem sim no Kindle Unlimited, então se você tiver assinatura, você tem acesso a esse livro. Espero muito que vocês tenham gostado, aceito indicações de livro, quero muito saber o que vocês pensam sobre todas essas leituras, se vocês já fizeram alguma delas, se vocês têm vontade de ler algum deles. E é isso, muito obrigada por estar aqui, até o próximo vídeo. Tchau!